Olá, boa tarde. Gente, boa tarde. Vamos começar então, não é? A minha terceira live dessa semana, que nós vamos falar então aqui com vocês sobre a solidão dos pais de adolescentes, né? Então a nossa conversa de hoje é sobre essa temática. Então a gente vê, não é, que hoje são tantos os acontecimentos em relação à sexualidade e mais, né, que a gente vive hoje numa sociedade onde os nossos filhos conseguem se expressar e contar para a gente, e falar para a gente, ou mesmo demonstrar o que sente, o que pensa, não é, a respeito de sexualidade, que muitas vezes a gente se vê aí numa saia justa, não é? E que os pais não podem mais, né, na verdade, fechar os olhos para a questão da sexualidade. Na verdade, eles não têm mais nem que fechar os olhos, né? Está explícito, né? Na verdade, a gente precisa conseguir lidar com essa sexualidade, porque muitas vezes os pais até nem querem falar, até nem querem enxergar, mas os filhos trazem, os filhos comentam, os filhos se expõem, né? Os filhos se colocam. E foi exatamente pensando nessa situação, que são situações que muitas vezes deixa a mãe constrangida, deixa o pai constrangido e que ele não consegue compartilhar isso com outras pessoas e acabam sofrendo sozinhos. Então, em função desse fato, que eu trouxe hoje esse tema, né, a solidão dos pais de adolescentes, para a gente conversar hoje aqui. Quem ainda não me conhece, eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade e sou criadora do método Papo Firme, que é um método que ensina aos pais como falar com o seu filho, com a sua filha, sobre sexualidade no cotidiano, no seu dia a dia, à medida que essas situações vão acontecendo, né, de uma forma leve, descontraída, sem fazer disso, né, uma aula ou sem fazer disso um momento ameaçador para o seu menino ou para a sua menina. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui esse nosso tema, que é um tema bastante delicado, né? Porque eu vou falar aqui um pouco desse sentimento que a gente tem como mãe, como pai de adolescentes, né? Oi, Fernando, boa tarde. Como a mãe sabe se a filha iniciou a vida sexual tão cedo, doutora? Olha, Fernando, ela só vai saber se ela conversar com essa filha, não é? Ou se a filha trouxer para ela, ou se ela ficar sabendo por alguma outra pessoa, ou se alguém contou para ela, porque não fica estampado na cara de ninguém, né, que a gente teve uma relação sexual. Então é preciso conhecer, saber o que é que está acontecendo com essa filha, para poder, se ela desconfia, se ela acha que ela está namorando, se ela fica muito tempo junto com esse namorado, não é? Então, se ela tem motivos para desconfiar que isso pode estar acontecendo, um bom jeito de saber é conversando com essa filha, é trazendo essa filha para perto para conversar com ela e saber o que está acontecendo, né? De que forma vocês podem ajudá-la, né? E essa também é uma das situações que muitas vezes, né, pega os pais de calças curtas, quando ele não se prepara para lidar com a sexualidade dos filhos. Porque muitas vezes o que eu vejo aqui nas minhas redes sociais são pais e mães acharem que o comportamento sexual que o seu filho vai ter vai depender daquilo que é a vontade dela. Então, se ela quer que a filha ou o seu filho só tenha uma relação sexual depois do casamento, ou depois que tiver formado, ou então quando atingiu a idade adulta, ou quando entrou na faculdade, ou seja, essa mãe e esse pai estão enganados, né? Porque a gente não tem esse controle sobre a vida sexual dos nossos filhos, sobre os sentimentos dele. O que a gente consegue, como vocês vão ver aqui nessa live, o que a gente consegue é poder orientá-lo e trazer para eles, né, as nossas expectativas, a nossa experiência, trazer para ele o que a gente sabe de uma forma tal que eles consigam entender que talvez, né, diante da sua expectativa, não vale a pena eles terem essa relação sexual naquela idade ou naquele momento que eles estavam querendo ter. Ou talvez isso se confirme e na conversa com vocês possam entender e compreender melhor quem é esse adolescente que está aqui comigo. O que é que ele pensa?
como é que ele reage, né? O que ele sabe sobre relação sexual? Quando que eles acham que devem transar? Porque também, às vezes, a gente pode achar que o nosso filho ou a nossa filha, eles já estão transando ou querendo transar, e isso ainda não aconteceu. Então, por falta de uma comunicação adequada, a gente acaba não atingindo, né, os nossos filhos de uma forma adequada também. E não sabendo o que está acontecendo com eles. Daí, por que, né, que eu faço nesse meu canal todos esses vídeos, todas essas lives, para a gente aprender a conhecer o nosso filho e trazer a nossa filha e trazer essa conversa sobre sexualidade à tona. Porque se a gente parte desse princípio de que tudo que vai acontecer com meu filho ou com minha filha está dentro daquilo que eu imagino que vai acontecer, existe uma grande chance de você se decepcionar. Existe uma grande chance de você olhar para um determinado comportamento que o seu filho ou a sua filha está tendo e você, sabe, se sentir medo, sentir vergonha, sentir, sabe, situações que vão acabar impedindo você de se relacionar com o seu menino e com a sua menina, de poder ajudá-lo nessa fase da vida que eles mais precisam da gente, que é no momento que eles estão se tornando adultos, que eles estão fazendo essa passagem para viver com autonomia. Então, diante disso, a gente precisa, né, estar atento ao que está acontecendo. E por que eu digo, né, que a sexualidade não acontece exatamente, a sexualidade dos nossos filhos não acontece exatamente do jeito que a gente espera? Eu falo isso porque a vida de cada pessoa, ela é diferente, né? Mesmo você como mãe, como pai, você consegue colocar suas expectativas, suas orientações, mas o que o seu filho sente, o que a sua filha sente, aquilo com quem ele, sabe, está trocando, aquilo que está acontecendo com ele naquele momento, é individual, do mesmo jeito que a sua sexualidade é individual. A sua sexualidade não é igual a de outras pessoas. Então, a sexualidade do seu menino e da sua menina também não é igual à sua, nem a do pai deles. Mas, obviamente, podem ter características, pode ter fontes, né, como eu trouxe para vocês ontem, né, com a história do falar com o seu filho sobre sexualidade, tem em vocês referências que vão ajudá-los a tomar atitudes, né, e ter posturas que possam estar dentro do seu sentimento, né, dessa sua expectativa com relação ao que está acontecendo com eles em relação à sua sexualidade. Então, veja bem, quando eles são pequenininhos, né, e por que eu digo que essas posturas geralmente levam a uma solidão do pai e da mãe de adolescente? Porque quando eles são pequenininhos, tudo que eles vão descobrindo, tudo que eles vão fazendo, não sofre, né, um julgamento moral, não tem uma questão moral envolvida aí. Enquanto que a sexualidade, todo o comportamento sexual, ele de uma certa forma, ele sofre um julgamento moral, ele sofre uma interferência, né, da sociedade que julga moralmente, porque se entende que as pessoas devam ser do jeito A, as pessoas devam, sabe, não devam na adolescência ter vontade de transar, não devam na adolescência nem em idade nenhuma desejar alguém que seja do seu mesmo sexo. Ou seja, existe uma série de conceitos que foram ditos na nossa sociedade como sendo os conceitos de como se deveria se comportar alguém que, para o interesse da nossa sociedade, era dito como sendo o certo. Mas, como a gente viu aqui, em termos dos nossos comportamentos, em termos da nossa sexualidade, o que é o certo? Depende das circunstâncias, depende do momento, depende do que se sabe, depende do conceito que cada um traz e carrega. E aí, quando as nossas crianças, né, fazem as suas gracinhas, ou seja, aprendem a andar, aprendem a falar, até quando eles fazem uma birra com o pai ou com a mãe, isso é entendido, e até porque, como a gente vai em busca de mais conhecimentos quando a gente está educando uma criança, então o que acaba acontecendo? O que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, então se ele fez xixi na calça, isso não é uma coisa ruim.
né? Isso não é julgado como uma questão moral, porque ele fez xixi na calça, porque ainda não tirou a fralda, porque chupa chupeta, ou porque não fala direito, né? Ou seja, tem determinadas circunstâncias que não são desejáveis, mas elas não sofrem uma interferência moral. E, portanto, as gracinhas dos nossos filhos, ou mesmo aquilo que foge às nossas expectativas e ao nosso desejo, não é algo que a gente não consiga compartilhar com o outro. A gente sempre vai compartilhar porque a gente entende e sabe que isso também pode estar acontecendo com outras mães, com outras pessoas, porque a gente vê acontecer, né? Fica ali muito claro, muito explícito. Agora, quando a gente fala do comportamento na adolescência e principalmente do comportamento sexual, que é o principal evento da adolescência, né? Então o que acaba acontecendo? Aquilo que não corresponde às nossas expectativas fica mais difícil da gente querer compartilhar, né? Então, por exemplo, quando o seu filho ou a sua filha eram pequenininhos, ai, de novo, todo dia cai esse meu celular aqui no... Eu acho que eu tenho que apertar mais, não sei o que acontece. Bom, vamos lá, voltei. Quando eles são pequenininhos, né, que a gente consegue trocar com os outros aquelas nossas apreensões, a gente não se sente tão só. Você chega, por exemplo, né, no consultório de um pediatra, você sente, o que seu filho tem, já está falando, e a gente vai conversando. Agora chega no consultório de um ebiatra, né, que é o médico de adolescente. Será que os pais estão compartilhando? Meu filho está se masturbando. Minha filha já está querendo transar ou já transou. Ou minha filha está... como é que diz? A minha filha engravidou. Enfim, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de trazer para a nossa convivência, né? Minha filha diz que ela é bissexual. Então, como é que é hoje para vocês que são mães de adolescentes? Eu queria ouvir agora um pouquinho vocês. Como é que é para vocês, né? Como é que é contar para os outros, né, alguma coisa que tenha acontecido com o seu adolescente, né? Que te fez, por exemplo, levá-lo no médico, que te fez, por exemplo, estar preocupada, né? Que te faz estar apreensiva. Aconteceu já alguma vez com vocês alguma situação como essa, que vocês se sentiram assim, de calças curtas? Comigo aconteceu com a minha filha, aconteceu com meu filho, né? Acontecia situações que eu olhava aquela situação, puxa vida, será que é só com ele que está acontecendo? Mesmo na época em que eu já tinha começado, já estudava sexologia, mas cada filho é um filho, né? Cada pessoa é uma pessoa. E quando é filho, então, vem junto aí, não é só o comportamento dele nem dela, vem aí o nosso julgamento, né? Lembra que eu estava falando que julgar não ajuda a educar? De novo, aqui não educa nem os filhos e nem os pais. Porque quando a gente acha que vai ser julgado, porque aquele comportamento que o seu menino ou a sua menina está tendo é um comportamento que foge, né, às expectativas, né? Então, se já aconteceu aí também com vocês, coloca aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, esse sentimento, né? Por exemplo, a gente fica com vergonha, né? Eu lembro, né, uma vez que a minha filha estava namorando e ela viajou com uma amiga e lá ela encontrou com um namorado e eu fiquei, sabe, eu não tinha coragem de contar para as minhas amigas que eu tinha permitido que a minha filha, naquela época era muito mais complicado, né? Eu não tinha coragem de contar que eu tinha permitido que a minha filha viajasse com uma amiga e que esse namorado ia estar lá e que ela, sabe, poderia, inclusive, né, ter vivenciado e vivido um relacionamento sexual. Então eu não tinha coragem, mas não era o comportamento da minha filha, era o meu medo de ser julgada. Era o meu medo, sabe, que as minhas amigas, que os meus amigos dissessem, poxa, Lena, que coragem é essa, sabe? Como é que você faz uma coisa dessa? Você não está pensando na sua filha? Muitas vezes vem esse tipo de recriminação. E aí a gente sofre
com esse tipo de comentário, a gente sofre com esse tipo de julgamento, né? Da gente não estar dando conta de ser aquela mãe que a gente também idealizou, que a gente achou que a gente ia ser perfeita, que a gente achou que a gente não ia ter nenhuma falha. Então a gente não suporta esses julgamentos. E como o adolescente coloca a gente numa situação de muito mais vulnerabilidade nesse sentido, porque eles vão aprontar muito mais coisas que a gente não gostaria que eles fizessem do que quando eles são criança, então muitas vezes a gente vai viver, né, esse tipo de situação, né? A Daniela colocou aqui, é desafiador. Minha filha de 11 anos, hoje diz que ela é lésbica. Hora de sentença, não estou conseguindo entender aqui. Hora de sentença, mas é porque eu acho que entrou aí um corretor Daniele, que acabou... desculpe, é o corretor colocou aí umas falas que tá meio complicada. Reescreve para mim, por favor, que hoje não é os meus óculos não, hoje é o corretor mesmo. Que como você, Daniele, por exemplo, né, tem uma história de uma mãe, né, que ela... E como ela, muitas vezes, né, a gente nem sabe o que está acontecendo direito com o nosso menino, nem com a nossa menina. E quando eles vêm e contam, né, um caso pra gente, a gente acaba ficando perturbada. A gente acha que eles nem estão pensando em sexo, nem estão pensando em namoro, nem estão pensando, sabe, em prazer sexual. E aí o que acaba acontecendo? Eles vão e nos pegam de calças curtas. Por que de calças curtas? Porque a gente não se preparou para, sabe, entender que esse tipo de situação pudesse acontecer. E há um mês atrás, eu peguei um caso, né? Eu peguei uma história, eu vivenciei, né, uma consulta com uma mãe que foi uma situação bem difícil, né? O filho dela, né, um filho de 13 anos, se disse, né, apaixonado por uma garota trans. E ela pensava, e ela estava ali sofrendo, né, primeiro pela situação, porque esse filho, né, se apaixonar por uma menina que é uma menina trans, ou seja, ele nasceu com um corpo de menino, mas transformou esse corpo num corpo de menina, porque ele não se sentia menino, ele se sentia menina. Então, o filho dela se apaixona por esta garota que nasceu homem, mas que hoje é uma menina, essa garota que a gente chama de menina trans, que é uma garota trans, né? E vinha duas questões aí. Uma, essa situação complexa, né, dele se apaixonar por uma garota e essa garota ser uma garota trans. Segundo, como essa garota nasceu com seu sexo biológico masculino, ela então achava que essa garota, que o seu garoto, né, era homossexual, porque ele tinha se apaixonado na concepção dela, não por uma garota, né, não por uma garota, mas sim por um garoto. Então veja, quando a gente não tem conhecimento sobre a sexualidade, a gente pode aumentar ainda mais esse nosso sofrimento, porque a gente, não sabendo, a gente vai confundindo os conceitos e ampliando aquilo que já estava fugindo, porque pensar no seu filho gay era algo que para ela era um sofrimento, era algo que ela não queria, ela não esperava que o seu filho fosse gay. Segundo, que ele se apaixonasse por um gay, ou seja, por um garoto que se vestia de mulher, mas na verdade não era um garoto que se vestia de mulher. Este garoto não era um garoto, na verdade, uma mulher, é uma garota. Então, o garoto trans, a garota trans, não é um garoto que se veste de mulher, é uma garota de fato. Então, o seu filho não é gay, o seu filho é heterossexual, ele se apaixonou por uma garota. Agora, se a garota é cis ou trans, cis é quando você você se sente mulher e nasceu com os seus genitais do sexo feminino. E o trans é quando você se sente mulher, mas você não nasceu com seus genitais do sexo feminino.
Então ela é uma garota trans. Então este garoto, filho dela, se apaixonou por essa garota que é trans, mas é uma garota. Então, em termos da orientação sexual dele, ele não é homossexual. Ele não se apaixonou por alguém que é do seu gênero, né, do seu sexo. Ele se apaixonou por alguém que é de outro gênero, que é de outro sexo. Porque ela não se sente do sexo que ela nasceu. E, portanto, ela é uma pessoa trans. Então, veja, tudo isso é muito complexo para a gente sozinho tentar entender. E se a gente não tem com quem compartilhar, se a gente não tem com quem falar, agora imagina, será que ela conseguiria trazer esse tipo de assunto para as suas relações pessoais, ou seja, para sua mãe, para sua irmã, a não ser que ela tivesse bastante intimidade e que ela soubesse que ia poder ser acolhida e não ser julgada, né, ou ser apontada falhas e ouvir, né, o seu filho ser julgado por esse tipo de sentimento ou por esse tipo de conduta que ele está exercendo naquele momento. Então vejam, esse tipo de situação é uma situação que é muito difícil para a gente contar para uma outra pessoa, principalmente se a gente vive numa sociedade que olha a diversidade sexual com como é que diz? Com muita estranheza, com muito preconceito, com pouco entendimento do que de fato ali está acontecendo, não é? E como que a gente pode ajudar nesse tipo de situação a essa mãe. Então, muitas vezes, a mãe prefere ficar calada, ficar quieta e sofrer sozinha, não é? Conversando com a sua filha, tentando entender, e muitas vezes, por essa solidão, acaba, em vez de ter condições de ajudar a sua filha ou seu filho, acaba não conseguindo ajudá-los. Fica sofrendo os dois, na verdade, né? E isso é uma coisa que é muito ruim, né? Ruim para a mãe e ruim também para esse adolescente. Tem uma história 2, por exemplo, né? Peraí, mas antes de eu contar a história 2, deixa eu ver aqui a colocação da Daniele, né? Então a Daniele diz que ela que era desafiador, que ela tem uma filha de 11 anos, né? E que ora se sente mais masculinizada e ora ela acha que é pan. Ela diz que é lésbica e ela só tem 11 anos. Então, Daniela, esse também é um outro exemplo muito bom para a gente trazer aqui. E eu imagino, né? E você conseguiu conversar sobre isso com as pessoas? Você consegue conversar, ter com quem você compartilhar esse tipo de sentimento que a sua filha traz para você? Coloca aqui para mim. Então veja, esse tipo de sentimento é um sentimento, e esse tipo de situação é um tipo de situação que é muito comum a gente ouvir hoje em dia. E muitas vezes a gente não consegue conversar com o outro porque a gente acha que pode estar acontecendo só com a nossa filha. Né? Mas, na verdade, você vê, acontece com você, Daniele, aconteceu com essa outra mãe que eu atendi e outras várias mães que eu já atendi, né? E que já deram, inclusive, esse depoimento aqui, né? Nas minhas lives, de que sua filha de 11, de 12, vem e coloca esse tipo de situação. E o que é a bissexualidade? A bissexualidade é quando essa pessoa se sente atraída afetiva e sexualmente por alguém tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Se ela diz que ela é pan, o pan é aquele que se sente atraído tanto pelo masculino como pelo feminino, mas o pan ele é mais abrangente, porque quando a gente fala de masculino e feminino, e aliás, quem quiser entender melhor esses conceitos, tem uma live minha que eu fiz com o Robson Giardello, que foi o meu supervisor, ele explica bem direitinho todos esses conceitos, não é? E nesse conceito, o de pan, o que significa o se ser pan? Ser pan é quando você se apaixona, ou seja, quem desperta o seu interesse afetivo e sexual são pessoas, independente se ela se sente homem, se ela se sente mulher, se ela nasceu daquele sexo ou do outro, né? Se ela é do gênero, se ela se sente não binária, ou seja, é a pessoa, não importa quem ela seja, como ela se sinta, é a pessoa que desperta o interesse sexual e afetivo em você.
Então, é uma pessoa que não leva em consideração nem o gênero e nem a orientação sexual de alguém para poder se apaixonar por aquele alguém, né? Desejar aquele alguém. Então, ela deseja a pessoa. Aos 11 anos de idade, Daniele, é um momento em que muitas coisas estão acontecendo com a tua filha. É um momento que ela está aprendendo a ser do sexo que ela é. E por ela estar aprendendo a ser do sexo que ela é, a figura feminina ela é muito importante. Mas ela também está aprendendo a lidar com o outro sexo. Então a figura masculina também é muito importante. Então ela fazer esse tipo de confusão é natural nessa idade. E até porque ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Não dá para a gente definir nem bater o martelo aos 11 anos de idade. E mais ainda, né, quando você diz que é bi ou que você é pan, não dá nem sequer para você definir. Ah, não, então ela pode se sentir bi, mas se apaixonar por alguém que seja do sexo oposto, ou talvez por alguém que seja do mesmo sexo, mas não dá para a gente fechar esse sentimento aos 11 anos. Mas é claro que para ela que está vivenciando isso, para ela está claro que ela é bi ou que ela é pan. E aí é que vem, né, a gente poder discutir com alguém, a gente poder compartilhar com alguém esse sentimento, para que a gente possa, na verdade, trazer essa situação para um entendimento do que de fato está acontecendo. Então, seus 11 anos, ela está passando por um momento de aprendizagem de quem ela é, né, de como ela vai ser dentro desse papel masculino e feminino, e que existe essa ligação psíquica, né, com seus modelos femininos, e essa ligação de admiração pelo o modelo masculino. Então, o que vai acontecer? É natural que nesse momento ela se sinta desse jeito. Mas se você diz para ela aos 11 anos que o que ela está dizendo está errado, que ela não está sentindo isso, o que vai acontecer é que ela está sentindo, porque ela sente de fato. E mais, ela vai ouvir uma youtuber que vai definir para ela o que é ser bissexual, e ela vai dizer, ah, é isso aí que eu estou sentindo pela minha amiga, é isso aí que eu estou sentindo pelo meu amigo. Só que ela nunca beijou, como você disse, ela nunca ficou com ninguém. Então, nessa idade, onde você ainda não fez escolhas nenhuma, e mesmo quando você faz escolhas, são escolhas muito rápidas, que o relacionamento dura muito pouco, é mais um ficar para experimentar e testar o seu papel sexual. Então, nesse caso, se torna, né, muito mais, sofrer à toa com esse depoimento da sua filha. Não é, quer dizer, não é sofrer à toa. O sofrimento que não deve acontecer, porque se você vai em busca desse conhecimento, você acaba entendendo melhor a sua filha, e em vez de você ficar preocupada e angustiada com o que está acontecendo, você vai conseguir então ajudá-la. Como você acha que devo abordar esse assunto com ela? É o que eu falei, né, Daniela? Eu acho que para abordar esse assunto com ela, primeiro é você perguntando por que ela acha que ela é bissexual. Por que ela acha que ela se sente assim? E se ela, dependendo do que ela te disser, você, com o seu entendimento, né, sobre esse desenvolvimento, esse momento que ela está vivenciando, você então vai poder ajudá-la a entender que esse momento é um momento mesmo muito confuso e que é natural que ela se sinta assim. Então você não precisa dizer que ela não está se sentindo assim, que é natural que ela se sinta assim. Agora, né, o que você não precisa é ficar sofrendo com o que ela diz. Que é natural que ela se sinta assim, mas vamos dar tempo ao tempo. Então não dê tanta importância. Quer dizer, não é que não dê tanta importância. Não valorize isso como sendo já uma coisa fechada, um jeito de ser que não vai mudar, entendeu? Porque a gente está mudando o tempo inteiro, até a gente se tornar adulto e de fato, né, aí, não digo adulto, mas mais para o final da adolescência, quando a gente de fato começa a fazer as nossas escolhas, a gente de fato saber e sentir, né, que a gente a quem, né, para quem a gente está depositando o nosso interesse sexual e quem de fato desperta em nós esse interesse sexual. Então é muito importante que nesse momento você tenha essa tranquilidade para conversar com ela, saber o que está levando ela a esse tipo de sentimento, né? E não ficar sofrendo
sofrendo sozinha. Se isso não for suficiente para você, né? Temos aí o evento do Sexualidade se aprende em casa, e se o evento Sexualidade se aprende em casa também não for suficiente, marque uma consulta comigo e a gente vai entrar nos detalhes, né, da sua relação com a sua filha para a gente poder ver melhor. O que não pode é ficar sofrendo sozinha. O que não pode é ficar nessa solidão, né, sem ter com quem compartilhar, sem ter com quem buscar, sabe, orientação, informação, para poder ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a vivenciarem esse momento, que é um momento onde tantas emoções e sentimentos ligados à sexualidade estão aí acontecendo, né? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, o que eu quero ensinar hoje aqui, que eu quero deixar, né, para vocês claro hoje aqui, é que a sexualidade na adolescência, os sentimentos sexuais, seja o interesse em namorar, seja o interesse em transar, seja o interesse em trocar carícias, seja o interesse em se interessar por alguém que, sabe, é do seu mesmo sexo ou do outro sexo, ou seja, se interessar por alguém, né? Seja as condutas, os comportamentos que essas pessoas têm, seja com o seu corpo, com a descoberta do seu corpo, com a masturbação, seja com relacionamento sexual, seja com, sabe, os riscos que se corre pela internet. A gente viu aí ontem a história daquela garota, né, que foi sequestrada, que levada para o Maranhão, que ficou 2 anos conversando com esse cara pela internet, e, sabe, e que essa mãe não pode ajudá-la. Então, muitas coisas que acontecem, que se a gente buscar ajuda, se a gente tiver com quem conversar, a gente pode ajudar os nossos filhos e não deixar isso acontecer. Então, conversar com eles, falar com eles sobre sexualidade é fundamental nos dias de hoje, porque eles vivem 2 mundos simultaneamente, o mundo presencial e o mundo digital. E esses 2 mundos causam uma demanda muito grande em termos dos seus estímulos, em termos das suas emoções, dos seus conhecimentos, dessas informações que eles acabam adquirindo, seja com você, seja na escola, seja com os amigos, seja na internet. Então, eles hoje vivem um mundo muito mais amplo, com muito mais demanda. Então, não dá para a gente querer comparar a adolescência desse garoto de hoje com a adolescência, a mesma que você viveu, que foi há 40 anos atrás, né? Ou que foi há 50 anos atrás, ou há 45, ou há 35. Na época que vocês eram adolescentes, vocês devem ter a idade dos meus filhos, né? Eu tenho um de 42 e uma que vai fazer 40. Então, na época que vocês eram adolescentes, essa época, vocês estavam começando, né? O computador estava começando, se iniciando esse mundo digital. Ainda não fazia parte da convivência de vocês. Mas isso hoje faz parte da convivência do seu filho e da sua filha. Então não dá pra gente fechar os olhos, não dá pra gente, sabe, querer negar ou querer que eles vivam uma sexualidade que seja a sexualidade que você viveu, a sexualidade que você idealizou. O que a gente precisa é entender qual é a sexualidade dele, o que é que ele está vivenciando nesse momento, para que a gente possa ajudá-los, para que a gente tenha condições de orientá-los, né? Então, quando eu falo para vocês que eu quero trazer aqui para vocês esse conhecimento, é no sentido da gente olhar para essa sexualidade dos nossos meninos e meninas como a sexualidade como parte da vida deles. A sexualidade é uma normalidade, é algo que é parte do ser humano. Não tem nada de anormal um púber e uma adolescente sentir desejo sexual, querer se masturbar, sentir desejo por alguém, querer beijar, trocar carícias, como eu acabei de falar aqui para vocês. Agora, o que nós, como pais e mães, vamos fazer com essa conduta? É normal ele sentir isso, mas ele vive dentro de uma sociedade e ele vive dentro de uma família que tem valores, que tem expectativas, que tem desejos, que tem conhecimentos, né, que tem suas informações e que, portanto, precisa fazer essa adequação. Então, fazer essa adequação é que é o grande desafio. Porque o que está acontecendo com eles não tem nada de anormal. A sexualidade na adolescência é uma coisa
normal, ponham isso na cabeça de vocês, né? Quem ainda não pôs. É uma coisa normal. Agora, o que nós vamos fazer com essas condutas? Então, a gente tem que fazer a adequação de acordo com o mundo que a gente vive e as expectativas que a gente tem. Ah, mas o meu filho, então, quando eu falar com ele, ele vai entender e ele vai fazer exatamente aquilo que eu quero que ele faça. É verdade? Depende. Se ele conseguir entender que vale a pena viver a sua sexualidade da forma como você está falando para ele que ela existe, pode ser que ele siga as suas instruções, pode ser que ele cumpra com as suas expectativas. Agora, se ele não entender isso, pode ser que ele não cumpra com as suas expectativas. Então, não dá para a gente garantir. Agora, uma coisa é certa, você vai conseguir orientá-lo, você vai conseguir mostrar para ele o que você sabe e ajudá-lo a tomar, né, decisões que sejam decisões mais assertivas para a vida dele. Aí, quando é que ele entende aquilo que a gente falou como sendo uma coisa assertiva? Quando ele toma consciência. Não porque ele ficou com medo de você, não porque ele quer corresponder o que você quer, não porque você é mãe e ele é apaixonado por ele, apaixonado no sentido, né, materno, que ele ama você e ele não quer ser preterido nunca e perder nunca o seu amor. Não. Ele precisa entender, ele precisa não fazer isso, ou ele precisa ter essa sexualidade, porque ele sentiu e entendeu que essa sexualidade é o que ele, sabe, é o que faz ele feliz, é o que faz ele se sentir bem. Então, quando a gente consegue fazer essa educação, dessa tomada de consciência, aí a gente consegue fazer com que os nossos filhos fiquem mais próximos daquilo que a gente espera e gostaria que acontecesse com eles, né? Então, se você, em vez de medo, você enfrenta a sexualidade, você vai em busca de conhecimento, você vai conseguir entender o que o seu filho está vivenciando, você, então, deixa o medo de lado, não é? O medo, como eu sempre trago aqui, não é? Ele é um bom companheiro, mas ele é um péssimo conselheiro. Então, o medo, ele faz com que a gente, sabe, queira impedir que os nossos filhos vivam experiências que são experiências deles. E com isso, a gente quer que ele viva uma vida que é a nossa vida e não a vida deles. E é aí que a gente fica só. E é aí que a gente se decepciona. E é aí que a gente não consegue compartilhar o que está acontecendo com outras pessoas. E se vocês não têm com quem conversar, esse sofrimento vai se tornando uma coisa cada vez pior na vida da gente. Existe um trabalho que foi feito, uma pesquisa que foi feita com mães de adolescentes, e é incrível, né? 40% dessas mães diziam sentir depressão nesse momento da adolescência. Quando não sentem depressão, sabe, se sentem isoladas, se sentem fora do mundo, daquele mundo, né, que é exatamente o conceito, né, o conceito da solidão, né? Ou seja, a solidão é um sentimento negativo que surge quando a gente, sabe, sente que por algum motivo a gente está desconectado. Ou seja, que por algum motivo aquilo que está acontecendo com meus filhos ou com a minha filha, sabe, não me valoriza como mãe, não me deixa bem como mãe, não é? Então eu fico com vergonha daquilo que está acontecendo, eu fico, sabe, depreciada com aquilo que está acontecendo. Então essa situação é o que a gente chama, né, de solidão, esse sentimento que você se sente, sabe, uma estranha no ninho. Você acha que todas as mães são perfeitas e só você é quem está errada. Só você que não está sabendo como educar o seu filho. Só você não está sabendo como lidar com a sexualidade dele, né? E que você não está sabendo fazer... E esse não saber lidar com a sexualidade dele está muito dentro do conceito que você tem da sexualidade na adolescência, né? Então, se o seu adolescente faz, ou diz, ou pensa alguma coisa que foge às suas expectativas e que você tem medo, né, desse tipo de julgamento das pessoas, a tendência da gente é fechar a boca, é ficar quieta, ficar calada. Às vezes nem com o próprio marido a gente consegue compartilhar determinadas coisas. Isso é muito ruim pra gente, porque esse momento da adolescência não é um momento fácil.
E não é fácil, exatamente porque é um momento de muitas demandas que esse adolescente recebe, e a gente vai despreparada para esse momento da adolescência. A gente não busca tentar entender, principalmente em relação à sexualidade, o que está acontecendo com o meu menino e com a minha menina nesse momento. Então, esse despreparo, né, esse despreparo faz com que a gente se sinta muito só. Faz com que a gente fantasie coisas, né? Que a gente olhe para aquilo e já fique imaginando o pior. E aí esse sofrimento vai aumentando. Né? O sentimento de solidão, ele surge, né? Ele não é só porque eu estava sozinha lá, isolada. Não, ele surge, né? Como eu estou dizendo aqui para vocês, a pessoa está ali do teu lado. Mas você não tem coragem de compartilhar. Porque você acha que isso só está acontecendo com você. E você tem medo que, sabe, tem vergonha, tem, sabe, constrangimento. E aí isso acaba te deixando numa condição pior, num pensamento sobre o seu filho ou a sua filha, que acaba sendo um pensamento negativo, e isso é algo que acaba acarretando num relacionamento cada vez menos saudável entre você e a sua filha. Ou seja, a possibilidade de conversar, a possibilidade de trazer os assuntos no dia a dia acaba se restringindo cada vez mais e vocês não conseguem ter essa conversa saudável sobre a sexualidade no seu dia a dia, né? Então, gente, vamos olhar, né? Vamos aprender, né? Como eu falei aqui para vocês, a bissexualidade, por exemplo, que foi o exemplo que eu trouxe aqui e que surgiu também aqui com a Daniele, né? Então, deixa eu só ver aqui qual é o malefício e o benefício da masturbação na infância. Bom, Fernando, a masturbação, a gente precisa entender, né? O que é a masturbação? Aprender sobre sexualidade. A masturbação é uma forma de descoberta. E como é uma forma de descoberta, ela só traz benefício, ela não traz malefício. A masturbação, ela só traz malefício para um adolescente, né, para uma criança, se a pessoa deixa de fazer outras coisas na sua vida para ficar se masturbando. Aí sim, ele começa a usar esse comportamento sexual, e não é só a masturbação, isso também acontece com a comida, acontece com uma série de outros comportamentos na nossa vida, que quando a gente deixa de fazer outras coisas que são importantes para ficar só fazendo aquilo, ou seja, só se masturbando, então tem alguma coisa errada aí. E aí tem que se ver o que é que está acontecendo. Mas, de modo geral, a masturbação é uma coisa positiva. A masturbação é uma forma de você conhecer o seu corpo. Então, a masturbação, a priori, ela não traz malefício nenhum, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela. O que acontece é, de novo, a questão do julgamento moral que existe sobre os comportamentos sexuais. Então, o que é que a gente pensa a respeito dela? Né? O que é que vem junto com ela? Vamos conversar sobre isso na semana que vem, tá? Então, na de hoje, né, que eu tô falando sobre essa questão da solidão, da gente não ter com quem a gente conversar esses assuntos, inclusive da masturbação, que também é um assunto que muitas vezes a gente fica com vergonha de dizer que a nossa filha está se masturbando, que o nosso filho está se masturbando, ou às vezes a gente faz ironia com eles, né? Isso também é um tema que pode levar algumas mães e alguns pais a se sentirem angustiados, a se sentirem, né, sem condições de compartilhar esse tipo de comportamento que está acontecendo. E para isso, né, o que é melhor a gente fazer? Como é que a gente faz para a gente se superar? Esse comportamento, né, esse sentimento de solidão, a gente pode olhar para ele de um jeito positivo. Poxa, que bom que isso aconteceu para eu poder me olhar, né? Então, se você está se sentindo só, se está tendo acontecimentos na sua vida que você não está conseguindo compartilhar com outras pessoas, né? Porque o mundo social é um mundo que dita muito daquilo que nós somos, né? Ele é um mundo que nos dá referência. E a gente, como um ser social que nós somos, a gente não consegue, né? Faz mal para a gente não viver e não compartilhar com as pessoas aqueles nossos sentimentos, né? Então, é importante a gente ter essa possibilidade de compartilhar com o outro. E quando isso não está acontecendo, é importante a gente se olhar e ver por que eu não estou querendo compartilhar esse assunto com ninguém, não é?
Porque, por exemplo, a gente já sabe que esse sentimento da bissexualidade numa garota ou num garoto, principalmente aos 11 anos de idade, 10, 12, é um sentimento que está vindo à tona, porque eles hoje têm possibilidade de nomear aquilo que eles estão sentindo. E eles estão nomeando como bissexualidade. Então a gente vê que isso não é uma coisa rara. Eles têm compartilhado isso e têm dito isso com uma frequência muito grande. A gente vê isso acontecendo com uma frequência muito grande. Mas uma filha nossa, um filho nosso, dizer que é bissexual e eu ficar envergonhado, ou eu ficar constrangido, ou eu não ter coragem de compartilhar isso com alguém, né, ou com medo, a gente precisa se olhar. Por que eu estou me sentindo assim? Por que esse tipo de conduta me deixou dessa forma? E vamos compartilhar. Compartilhar com quem te entende, com quem pode te ajudar nesse sentido. Então, voltando, né, ao nosso assunto, a bissexualidade, ela não é uma coisa que depende da vontade do seu filho ou da sua filha. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. E na hora que a gente consegue entender que isso não é uma questão, sabe, de querer aparecer, não é uma questão de querer lhe provocar, não é uma questão pessoal, e sim algo que acontece de fato com eles, a gente vai poder ter um olhar menos sofrido para esse tipo de situação, né? Um olhar com menos discriminação, um olhar com mais possibilidade, né, de diálogo, de conversa, de ajuda, de orientação. Porque se de fato ele vir ou ela vir a ser bissexual, você está preparada para ajudá-los. Porque o que vai acontecer? Você vai deixar de amar o seu filho ou a sua filha porque ele é bissexual, ou ela é bissexual, ou ela é lésbica, ou ele é gay, né? Ou porque ela se masturba, ou porque ela já transou? Não. A gente vai continuar amando. Então, é importante que a gente aprenda a lidar com essa sexualidade. E não que a gente feche os olhos para ela. Por isso que eu estou aqui com vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Cenas de beijos lésbicos ou cena de sexo com a pessoa do mesmo sexo, passando em um filme, com criança assistindo, o que fazer, doutora? Ora, se essa criança ainda não entende troca de carícias, se essa criança ainda não entende um relacionamento entre duas pessoas, essa criança não tem que estar assistindo esse tipo de desenho, seja com pessoas do mesmo sexo ou não. Agora, se a sua criança já entende que existe esse relacionamento, o que você pode dizer é que né, existem homens que se apaixonam por homens e existem mulheres que se apaixonam por mulheres. Então, e o que é que ela está entendendo disso? Né? Então, tudo depende, Fernando, de como a gente lida com a situação e de que a gente entende em que idade se encontra essa criança e se já é para ela estar assistindo cenas, né, de intimidades, seja de intimidades seja de intimidades mais íntimas, ou seja mesmo de dar beijo, se bem que elas começam a assistir pessoas darem beijo desde dentro de casa, quando o pai e a mãe já começam a se beijar. Então, a nossa criança vai saber que existe essa possibilidade. Isso é o que vai acontecer. A possibilidade de que as pessoas podem se apaixonar por alguém que seja do seu mesmo sexo também. Tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Vamos conversar mais um pouquinho sobre sexualidade na adolescência e saber como lidar com essa conversa. Eu estarei aqui com vocês na próxima terça-feira, às 15 horas. Se você souber de alguém que esse tipo de assunto pode interessar, que esse tipo de assunto está sendo um assunto que ela está querendo saber, ou mesmo que seja mãe de crianças aí de adolescentes que estão entrando na puberdade, entre 9 e 13 anos de idade, traz com vocês, divulga para elas que a gente tem essa semana de lives, né? Divulga para elas aí o meu canal e vamos lá, vamos trazer os assuntos que estão aí mexendo com vocês, para a gente cada vez lidar melhor com a geração dos nossos meninos e das nossas meninas. Como mãe, sempre achamos cedo para dar início a esse assunto, não é mesmo? Verdade, Carla. A gente sempre acha que é cedo, mas não é, tá? Não é cedo. A gente vai ver isso também nas próximas lives. Então, vamos lá? Até terça-feira às 15 horas. Tchau, gente.